dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Quarta-feira, 13 de agosto. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 13 de agosto, dia do economista, Dia Internacional dos Canhotos. Olha aí, rapaz, tá vendo aí? Você é canhoto, pastor? Não é canhoto não, né? Só o pastor Marcelo que é, né? Eu sou destro. Que legal. Fundada a Universidade Católica de São Paulo. São as datas aí deste 13 de agosto. Na manhã desta quarta-feira estou recebendo o pastor Jean Ricardo, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila. Bom dia, o pastor El, pastor Marcelo. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Conosco também o pastor Marcelo Andrade, Igreja Batista Getsemane Centro. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila. Bom dia, queridos debatedores. Bom dia, ouvintes. Graça, saúde e paz para todos. Isso aí. Só deu Getsemane aqui hoje, né? Pastor Wellington, ex-Getsemane. Hoje, pastor da Igreja Batista Nacional Bethesda em Barra do Choça. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson. Bom dia, pastor Jean, pastor Marcelo. Bom dia aos nossos ouvintes nessa manhã. Uma alegria imensa estar aqui com os queridos. Muito bem, vamos iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Pastor Wellington, ora hoje apresentando esse momento ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te louvamos, Senhor. Te adoramos, te engrandecemos, te exaltamos por tua graça, por teu amor, por teu cuidado, por tua misericórdia, Pai. Teu nome é santo e justo, Senhor, e por isso adoramos a Ti e adoramos, Senhor, a Tua graça, Senhor, sobre nós. Obrigado por esta manhã, obrigado pela vida dos Teus filhos aqui, obrigado por este debate, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia conosco a cada dia. Nos envolve com Teu cuidado, Senhor, e nos leve à reflexão e ao entendimento aqui da Tua palavra, segundo a Tua direção, segundo o Teu querer, Senhor. Derrama sobre cada um dos teus filhos desta manhã, sobre cada ouvinte, sobre cada um daqueles que estão aqui atentos a essa programação, as tuas bênçãos, o teu cuidado, meu Deus, a tua graça e misericórdia, Pai. Te louvamos e te bendizemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum. Aspas. Desde que voltei para Jesus, carrego o peso de ter que ser sério o tempo inteiro. Confesso que sinto falta das risadas com os amigos e da leveza de não ter que me preocupar o tempo inteiro em não pecar. A alegria do cristão só acontece quando ele está na presença de Deus? Fecha aspas. Por que depois de nos convertermos nos tornando pessoas sérias e muitas vezes sisudas? É o tema de hoje no Debate Melodia. Ô pastor Jean, Debate Melodia. eu já ouvi essa reclamação assim algumas vezes de pessoas que não são do ambiente da igreja eclesiástico e elas dizem, olha, fulano de tal passava aqui, brincava com a gente, sorria, era uma pessoa legal, depois que foi para a igreja tornou uma pessoa assim sisuda, séria, assim, quase que não fala com a gente direito. Isso acontece por quê, pastor Jean? Rapaz, isso acontece. E, inclusive tem um autor que eu gostaria de recomendar. Ele é um autor romanista. Mas você tira a idolatria, que ele é muito mariólatra. Tira a idolatria de lado, você vai ler uma obra, agora eu não me lembro o nome da obra, de José Maria Escrivá. José Maria Escrivá. Ele é o fundador de uma ordem católica romana por nome de Opus Dei. Você já deve ter ouvido falar nessa ordem. Inclusive o vice-presidente nosso faz parte dessa ordem, né? A Alckmin é da Opus Dei. Que a igreja romana, ela se divide, mas fica entre eles lá, né? A divisão. Então, José Maria Escrivá escreveu uma coisa interessante. Ele estava observando na Espanha que 90% da população da Espanha fumava.
na época, né? Começo do século passado, começo do século XX. E os padres queriam viver uma vida de muita abstinência, e aí, para não ser igual à população da Espanha, ele começou a obrigar os padres dele a fumarem, a aprender a fumar, para poder atingir a população, conseguir chegar no nível da população. Porque imagine se você for falar de Jesus para um camarada que fuma e o cara toda hora fumando, acendendo um cigarro na cinza do outro, e aí você criou uma barreira porque você não era tabagista e o cara era tabagista. Irmãos, entendem? Eu estou falando isso aqui porque as coisas, as ideias só são captadas se a gente exagerar. Então por isso que eu escolhi esse autor. Aí José Maria Escrivá falou: pois agora vocês vão ter que aprender a fumar. E obrigou os padres tudo a fumar, para eles chegar no nível do pessoal e fazer o quê? A Opus Dei, que era a obra de Deus. Ali começou a ordem. O grande problema nosso no Brasil foi o contrário. No Brasil, o evangelho, como a gente teve uma treta muito grande com a Igreja Católica no século XIX, razão pela qual as nossas igrejas não parecem igrejas, parecem escritórios de advocacias e clínicas de estéticas. Já reparou? Espelhada na frente, assim, em porta, não sei o quê. Isso foi uma briga que teve, né? O Império queria que os protestantes entrassem no Brasil. Aí primeiro veio presbiteriana, congregacional, batista, mas a Igreja Romana tinha muita força e impôs um monte de restrições. Não pode ter cruz, não pode parecer ser igreja, não pode ser enterrado no mesmo cemitério que nós. Foi assim que a igreja encheu de maçons, né? Porque proibiu os maçons de ir para a Igreja Romana, eles tiveram que ir para alguma igreja. E aí foram para a presbiteriana e batista. Por isso, muitos dos nossos primeiros pastores eram maçons. Então, assim, aí cresceu no Brasil um sentimento anticatólico. Então, tudo que o católico romano fazia é para a gente fazer o contrário. Então, se o católico romano jogava bola, virou pecado. Por muito tempo, jogar bola foi pecado em algumas denominações. O que o romano faz mais? Aí ele dança. Então, dançar é pecado. O que ele faz mais? Ele bebe, então beber é pecado. O que ele fica batendo resenha nas esquinas, né? E jogando sinuca, então é pecado. Então a nossa doutrina de costumes, você fala, não, doutrina é uma coisa, costume é outra, mas existe a doutrina do costume. A doutrina do costume de muitas igrejas evangélicas acabou virando a doutrina anti-romanista. O que os romanos fazem, a gente não faz. Eu, por exemplo, fui quando eu assumi a igreja lá no Iguá, eu descobri que era pecado ir na cavalgada. Eu não sabia que era pecado. Lá é pecado participar de cavalgada. Vamos fazer uma cavalgada, andar uma légua a cavalo, bora. É pecado. Por quê? Porque a população local católica romana participa de cavalgadas. Então é pecado para o crente participar de cavalgadas. Isso eu estou dando uma ideia. Cinema foi pecado até o final da década de 90. Eu me lembro que tinha um diácono da Primeira Igreja Batista, de saudosa memória, não vou citar o nome, que tinha um escritório em frente e ele ficava anotando o nome dos irmãos que iam para o cinema para poder falar para o pastor Gerson Rocha. Uma vez eu entrei no cinema, um colega pagou para mim e lá dentro eu tive crise de pânico. Porque eu sabia que se Jesus voltasse naquela hora eu ia ficar. E se eu morresse era inferno na certa. Aí eu falei, eu vou ali no banheiro e fugi. No outro dia na escola ninguém entendeu por que eu fugi. Eu entrei em pânico. Então assim, a cultura, a anticultura romanista gerou em nós essa coisa. Por isso que a gente tem que ser triste, tem que ser contido, né? As mulheres têm que vestir roupa feia e não roupa bonita. Jeans era pecado até 1990, rapaz. Né? Algumas igrejas, o senhor pegou essa época, né? Era da moda. Até os nossos pastores, que eram batistas, eles não comungavam com isso, mas praticavam para não escandalizar os irmãos pentecostais. Então eu acredito que foi nisso aí. Agora, Jesus deixou claro, né? Pai, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa ideia, pastor Marcelo, de que ser sisudo, sério demais, tá muito ligado à santidade e que você fazer brincadeiras, isso aí desmoronaria essa santidade. É disso que algumas pessoas reclamam, algumas pessoas fora da igreja reclamam, pastor. De fato, tem alguma ligação com a santidade, esse jeito de ser, não? Para mim, não. Para mim não tem a ver com isso, não. Acho que a gente vai criando essas coisas que a religião traz para nós
e a gente vai estabelecendo como doutrina e dogmas dentro da igreja, e que a gente precisa viver daquela forma, né? Então, não vejo que passa por aí não, porque Romanos 14:17 vai dizer assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha, se há alegria no Espírito Santo, então essa postura de ser uma pessoa sisuda, cara fechada para mostrar santidade, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver. Não é a minha cara que tem que mostrar santidade, é o meu comportamento que tem que mostrar santidade. Mas como o pastor Jean já explicou essas coisas aí, que a gente acabou abraçando como anticatolicismo, e a gente foi construindo isso. Então, de repente, essas estruturas foram sendo montadas e a gente vive nelas e acreditando que isso aí é bíblico, né? Mas a alegria, por exemplo, Jesus foi numa festa, uma festa de casamento. Que cara Jesus teve na festa de casamento? Uma cara sisuda ou uma cara alegre? Ele manifestou o que lá na festa? Porque ele tinha que manter a sua santidade, se for do padrão de hoje. Então Jesus tinha que ficar sério o tempo todo, se distanciando da festa, não é? E aí, para mostrar que ele era uma pessoa santa e tudo mais. Não vejo lógica nisso, tá? Não vejo lógica. O texto não fala nada a respeito, mas eu não vejo lógica nisso. Eu acho que Jesus participou da festa como um convidado, ou como qualquer outro convidado, não é? E se para a cultura da época beber vinho não era pecado, como muita gente faz hoje, apresenta hoje, então certamente Jesus também tomou vinho na festa, comeu a comida que foi oferecida na festa. Quando eu fui em Israel, a gente por um acaso passou numa rua e estava tendo um casamento. E aí, quando a gente parou, o guia mostrando pra gente, tinha uma faixa, e na faixa tinha a foto do noivo e da noiva e tal, e aí tinha alguma coisa escrita lá em hebraico, que eu não sei ler, em hebraico. Mas aí, quando a gente parou e o guia estava mostrando pra gente, aí veio a mãe da noiva e trouxe doces pra gente comer, pra gente participar da festa. Turma brasileira, ninguém conhecia ninguém, mas a mulher veio com a maior alegria, porque a filha dela estava se casando naquele dia, e aí a gente pôde participar da comida, da festa e tudo mais. Então, Jesus certamente também participou. Mas aí muita gente vai dizer assim, aí depende do ambiente eclesiástico, não vou comer esses doces porque são oferecidos, não são consagrados, então já Rapaz, levando em consideração que eram judeus, só pode ter sido consagrado a Yahvé, né? Mas se isso acontece, por exemplo, em outro ambiente, o pensamento é esse. Né? Normalmente isso. A gente poderia ter essa postura sisuda de dizer assim, não, nós não vamos comer porque nós não participamos dessas festas. Não, gente. Ali era uma festa de casamento e a gente pôde participar e foi nos oferecido com muita alegria. E seria um desrespeito da nossa parte não participar. Eu conheço isso assim, na rua, viu? Na rua. Estou falando porque eu conheço pessoas de determinadas denominações que elas não comem coisas de lanchonete, de nada, porque elas não sabem a origem espiritual daquilo, né? E a Bíblia vai falar que se você recebe com ações de graças, você pode comer qualquer alimento. É isso, pastor Wellington. Aí eu fico pensando assim, nós temos que testemunhar o Cristo, né? Nós, enquanto cristãos, e você passa uma impressão para as pessoas que ao invés de você ter ido para a igreja melhorar, você piorou. Essa é a ideia que muita gente tem. E que é lamentável, né? Para mim, essa ideia, né, dessa coisa do ser sisudo, do ser fechado, do ser sério, porque agora é crente, primeiro que é um contexto completamente errôneo, né? Em nenhum momento você vê na Bíblia o estereotipo da pessoa representar a sua espiritualidade, muito pelo contrário. Jesus falava o contrário disso. Jesus, quando olhava para os fariseus, chamava-os de sepulcros caiados, porque por fora eles representavam uma coisa que na verdade não era por dentro. Por dentro eles estavam contaminados, por fora que ele representava algo. Então, alguém querer ser fechado, sisudo ou sério para passar uma espiritualidade, na verdade ele vai estar passando uma hipocrisia e uma religiosidade, né? Penso eu que isso é uma religiosidade. Essa questão do estereotipo, ela vai definir mais, na verdade,
o caráter da pessoa, né, que ainda não fora trabalhado, né? Eu penso que é muito pelo contrário. O cristão que vive em liberdade, na liberdade em Cristo, ele tem sim essa liberdade de viver uma vida em paz, alegre e principalmente por saber que a sua vida ela é completamente moldada por Deus, e a partir de então aquilo que poderia trazer angústia, dor, sofrimento para ela, na verdade vai gerar paz, e a paz gera tranquilidade, e a paz gera felicidade, né? Não é à toa que a Bíblia fala muito sobre isso, né? Filipenses 4:4 diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. O apóstolo Paulo falando aos Filipenses. Quem é que está falando aqui, né? O apóstolo Paulo foi perseguido, foi apedrejado, passou por poucas e boas, e ele vai dizer, alegre-se no Senhor, né? Ele ainda completa: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Então, eu penso que o exterior ele deve aflorar o que há no interior, e o que há no interior é a gratidão por Deus, é a gratidão pela vida, é a graça de saber que o Senhor nos sustenta todos os dias. Você acorda pela manhã e sabe que o Senhor está contigo. Você acorda pela manhã, você sabe que você tem desafios para você enfrentar, mas você sabe que o Senhor está à sua frente, cuidando de você. Vai ter os dias bons, vai ter os dias maus, mas isso não define a sua caminhada de fé. O que define é quem é o Senhor na sua vida. Vai ter dias que você vai ter que lidar com problemas sérios, angústias, vai ter dias que você vai estar triste ou angustiado, como diz o apóstolo Paulo, né? Mas nem por conta disso você vai estar vencido, não é? Então isso é uma circunstância, veja bem, isso é uma circunstância natural da essência que nós temos, das nossas emoções. Um dia triste, um dia feliz, um dia você está angustiado, outro dia você está bem, um dia você acorda não tão bem. Isso faz parte. Agora, a partir do momento que você quer pegar esta função emocional para determinar a espiritualidade ou a sua fé, ou seja, eu vou ser sério, porque eu sendo sério, vou denotar que eu sou uma pessoa santa, verdadeira, justa. Não é isso. Não é o estereotipo nem as emoções que determinam o caráter da pessoa. Só para finalizar, Gil, você está dentro dessa ideia. Eu lembro de um pastor novo que eu conheci, né? Ele era mais novo que eu. E aí eu lembro que ele começou a deixar a barba crescer, a barbona crescer bem grandona. Aí eu lembro que ele falava assim: a barba está crescendo aqui para mostrar autoridade e imponência. Então, porque quando ele era novo, ele queria que a barba, ele falava, para mostrar assim respeito. Não é? Segundo ele, a barba representa respeito e tal. Então, é infelizmente eu acho um erro muito grande, né? Não há nada do estereotipo da pessoa que vai determinar o nível de caráter, de santidade que essa pessoa tem. O Senhor Jesus, a Bíblia fala sobre isso, né? Que olharam para Jesus e disseram assim para Jesus: ele fala como quem tem autoridade, né? E é interessante quando se fala sobre Jesus, porque não havia nele um anel no dedo de rei, não havia uma estola sacerdotal, não havia ali uma roupagem de alguém de importância, de autoridade. Ele na sua configuração ali, do seu estereotipo, era uma pessoa simples e humilde, mas quando ele abria a boca para falar, a autoridade estabelecia pelo que ele falava, por quem ele era, e não por aquilo que ele vestia ou como ele se portava. Então, penso que a gente tem que estar livre dessas roupagens religiosas que, na verdade, só atrapalham o Evangelho. Eu não sei, pastor Jean, se de fato essa ideia de que ser sisudo, ser sério, isso aí foi passado somente dentro da religião, mas me parece também que tem um pouco de cultura nisso. Eu me lembro que quando eu era criança, você chegava em algumas casas, tinha um quadro assim que as pessoas diziam que era Deus, né? Um homem barbudo, sério, né? Eu não sei nem quem pintava aqueles quadros, mas de quem é aquela arte, mas tinha assim um cidadão de cabelo liso, barbudo, aí dizia que era Deus, aí aquele cara sério, você tinha aquela imagem de Deus barbudo, sério, né? Eu lembro de minha mãe dizer assim também, quando a gente estava rindo, fecha os dentes, menino, homem não anda com o dente no quarador toda hora. Depois eu explico o que é quarador, que a nova geração não vai entender. Não é do meu tempo não, depois eu quero saber também, que não é do meu tempo. Não sabe o que é quarador, não? Não sabe o que é quarador, mas não é do meu tempo não.
Diz que o homem não vivia com os dentes no quarador o tempo todo, então você tinha que, né, manter aquela aparência, pastor Jean. Rapaz, ó, depois você pesquisa aí, você tá com a internet, quantos músculos nós exercitamos para ficar com a cara fechada e quantos nós usamos para ficar com a cara, ficar mais sorridente, né? O peso que é. Eu conheço pessoas que têm marcas. Hoje mesmo, coincidentemente agora, uma irmã me mandou uma foto. Ela tá na clínica aplicando Botox. Porque de tanto ficar com a cara fechada, porque crente tem que ter a cara fechada. Uhum. Ela fez, apareceu uma marca de expressão. E aí eu, com muito amor, falei, minha irmã, a sua tensa, você tá tão tensa que você tá com a marca de expressão aqui, ó. Ela é mesmo, agora tá fazendo Botox para tirar essa marca que fica no meio da testa, aquela cara fechada. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Eu aprendi assim, que eu creio num Cristo de rosto alegre. Porque o Cristo tinha cara triste, né? O Cristo tinha cara de sofredor e cara triste. Tem até uma figura... Eu tinha pena de Jesus com aquele... Tem até um ícone ortodoxo, rapaz, em que Jesus, metade da cara dele tá feliz e metade da cara dele tá... Eu esqueci o nome que se dá, é uma palavra grega. Eu esqueci, eu vou achar aqui, vou interromper um de vocês para dizer, mas é um ícone, inclusive é um dos ícones mais conhecidos na igreja ortodoxa russa. Eles levavam à frente da batalha assim, que uma parte de Jesus estava sorridente, estava mais alegre, que é o Cristo que salva, e a outra cara fechada é assimétrico o rosto dele, é o Cristo que virá julgar. Mas nós não somos o Cristo que vai julgar. Quem vai julgar, João Batista diz claramente, quem tem a pá é Jesus, não é a gente. Então Jesus virá um dia com a cara fechada, mas no momento ele está bem alegre, esperando receber vocês para bodas do Cordeiro, mas um dia ele vai julgar. Eu esqueci o nome do ícone. Receber vocês, viu, né? Receber vocês. Não, vocês, os ouvintes que estão aí. Não tem ouvinte querendo? Vocês não querem dizer que eu não vou estar lá na fila, não, é? Meu Deus, vocês oram por mim, gente. Eu quero ficar pelo menos falar igual a avó da minha esposa, pelo menos na casinha lá no canto, assim. Me bote pelo menos na casinha do cachorro celestial, mas eu quero estar no céu. Eu vou achar aqui, vou passar para vocês. É um ícone interessante, depois vocês vão ver. Isso é a linha escatológica dele. Fala o que é quarador. Sabe o que é quarador, né? Lugar ao sol onde se espalha roupa ensaboada para quarar. Quarar é alvejar e desinfetar no calor do sol. Geralmente essa roupa era colocada em lajeiras de pedra. Quando se olhava um quarador com roupas, se via uma grande área branca por causa dos lençóis de roupas brancas esticadas no chão, que era o quarador. Então, por isso aqui, ficar com os dentes no quarador é ficar mostrando os dentes brancos. Que era assim que as pessoas viam lá. Tá vendo aí? Que é cultura também, né? Lembrei não, né? É que eu não sou de hoje também, né? Eu sou do século passado. Aqui é o nome desse ícone de Cristo é o Cristo Pantocrator. Já ouvi falar. Cristo Pantocrator. Esse é o Cristo que tem o rosto assimétrico. Ó, como é que é? Ele tá feliz e sereno de um lado e triste. Mostra para essa câmera aqui, pastor, por favor. Aqui. Essa aqui, ó. Essa daqui? Esse aqui é um ícone ortodoxo. Eu acho bacana isso, porque hoje ele é o Cristo que te recebe de braços abertos. Mas um dia ele será o Cristo que vai julgar. Então tem essa coisa aí. Que os ortodoxos não fizeram Cristo com a cara fechada, como alguns romanos fizeram, triste, né? Nós cremos no Cristo com o rosto alegre. Exatamente. Pois creio no Cristo que é vencedor. Né? Quem é que cantava essa música? Embaixador de Sião cantava, quem era o outro? Feliciano Amaral também. Só vi por isso que eu disse que tinha também uma questão de cultura, que o homem verdadeiro ele não ficava sorrindo toda hora. Muita gente acreditava nisso, né? Mas tinha que ter aquela expressão de macho fechada. Vou só contar a experiência que eu tive, vou só repetir lá de Israel. Quando eu fui lá, o que acontece? Quando os ortodoxos passavam,
sempre sisudos, o tempo todo, eles quase não vê você. Eles têm uma passada firme e se você não sair da frente, é capaz deles barrarem você. Eles usam umas botas, né, umas botas assim pretas e uma roupa toda preta. E o nosso guia falou, gente, vocês tomem cuidado, tal, fiquem atentos. Mas eu já vi também lá no culto, na sexta-feira para o sábado, o que aconteceu? A turma cultuando, pulando e dançando. E as mulheres cantavam mais alto do que os homens, porque lá é separado. No Muro das Lamentações, os homens ficam de um lado e as mulheres do outro. E tem alguma cortina, uma coisa assim que separa os dois, né? E eles cantavam e dançavam com muita alegria. Enquanto isso, os ortodoxos, sisudos e fechados e não falam com ninguém. Muito bem, nós vamos ao intervalo. Já a gente retorna para a segunda parte do nosso Debate Melodia de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Voltamos, 11h39 na Melodia. Nós estamos hoje com este tema. Por que depois de nos convertermos, nos tornamos pessoas sérias e muitas vezes sisudas? Algumas vezes eu achei que a gente já tinha superado isso, mas a gente vai vendo aí e que essa realidade ainda está na cabeça de muita gente ainda, né? De que o cristão é sisudo, é sério, não gosta de brincadeira, enfim, e muita gente ainda carrega essa visão em relação ao evangelho, que me parece não ter nada a ver, né, pastor Marcelo? Mas Eclesiastes 7:2 diz assim, 7:2 diz que é melhor estar em casa em luto que em uma casa com festa. Aí o ouvinte está perguntando se a tristeza é melhor que a alegria. Vamos contextualizar esse texto aqui, pastor Marcelo. Senão a gente sai daqui já com essa visão também. Não, de jeito nenhum. Eu acho que é bom você estar participante de todos esses momentos da vida humana. Mas o contexto aqui não é esse, não. Estar na casa com luto, e onde há luto, é porque lá você faz, o verso seguinte vai explicar isso, é que lá na casa de luto você vai fazer uma análise da vida, você vai chegar às conclusões de que você vai lutar a vida toda e no final vai chegar ao mesmo resultado, a morte. Então, se a gente não faz essa análise, a gente pode continuar vivendo uma vida inútil,
uma vida fantasiosa de que você tem que lutar, batalhar, conquistar, mas quando você vê a mesma terra que a pessoa é sepultada rica, é a mesma terra que o outro é sepultado pobre. Então não vai fazer a menor diferença. Tem um texto que diz assim, olha, que vou só parafrasear, de que a gente pode ganhar muitas coisas na vida, mas que no final a gente vai voltar para a terra de mãos vazias, ninguém leva nada. Então ele está dizendo isso. Por quê? Porque na casa de festa a gente não faz análise de nada, a gente só vai lá para participar e curtir aquele momento. Mas na casa onde há luto, você faz uma autocrítica. É um momento propício para uma autocrítica, um momento propício para você fazer uma reflexão sobre a sua própria vida e o fim dela. Mas o problema é que a maioria das pessoas não fazem isso, não fazem uma autocrítica, mas fazem uma análise de como está levando a vida e de que o fim da vida é a morte. Até mesmo cristãos a gente vê fazendo isso, tá? De que vão num momento de velório e não fazem análise de si mesmo, não fazem uma projeção de vida e não se preparam para a morte. Por mais, Gila, que a gente tenha certeza que a gente vai morrer, nós não nos preparamos para a morte e nem os nossos parentes se preparam para a nossa morte. Então, isso eu falo para o momento, né, digamos assim. E aí, quando a gente vai numa casa onde há luto, ou num local onde há luto, a gente eu acredito que deveria sim fazer essas reflexões da vida, porque a morte é uma coisa que não tem como a gente escapar dela. Nós, a não ser que Jesus volte antes, nós vamos morrer. Isso é fato. Todas as outras coisas você pode planejar e tal, e pode acontecer ou não, mas a morte não tem jeito. A morte, ela vai acontecer, a morte física, ela vai acontecer. Por isso é que o texto está dizendo isso. Isso aqui não tem a ver com ser sisudo, nem com ser feliz, nem com ter nada disso. Tem a ver com uma reflexão de vida que você precisa fazer constantemente. Você tinha citado o aspecto aí dos fariseus, pastor Wellington, e tem uma passagem que Jesus faz um alerta para que quando a gente jejuasse, por exemplo, não fizéssemos como os fariseus, né? Que ficava com o rosto ali, com um aspecto desfigurado do rosto, né? Não lavava o rosto para dizer que estavam jejuando, né? Que tem também uma hipocrisia por trás disso, né? Com certeza, você vê que Jesus chama a atenção deles, né? A questão toda não era o jejum. Jesus não está fazendo uma crítica ao jejum. Jesus está fazendo uma crítica à hipocrisia deles, a tentar demonstrar um ar de uma espiritualidade, de uma religiosidade em relação aos demais, para demonstrar algo. Essa é a questão do estereotipo que algumas pessoas querem se utilizar. No meu ponto de vista, tudo é religiosidade, né? Você tentar demonstrar uma falsa espiritualidade que na verdade não existe. E aí em outras questões que são tão importantes, quais muitas vezes as pessoas não se atentam, né? Provérbios 15:13 também diz assim: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela tristeza do coração o espírito se abate. Este versículo mostra a relação entre o estado interior e a experiência externa, indicando que a alegria pode tornar o rosto mais agradável. Se a gente for analisar a Bíblia, ela sempre vai trazer essa ideia, né, do coração restaurado, reformulado pelo Senhor, que gera a formosura, né, formoseia o rosto. Colossenses 2:23 diz: essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, muitas pessoas aparentam essa falsa humildade ou essa falsa religiosidade, mas aquilo que é importante de refrear, de combater, muitas vezes não está combatendo, né? Está agindo de um caráter completamente perturbado, cometendo um tanto de coisa errada, mas por fora quer manter aquele ar, aquela aparência de uma suposta espiritualidade. O Evangelho não nos leva a esse entendimento. O Evangelho nos leva à sinceridade e à verdade, não é? Você tem que demonstrar aquilo que você é. A gente não tem como enganar o Senhor, não tem como a gente enganar que Ele conhece todas as coisas. O Senhor sabe quem nós somos, Ele conhece nosso coração.
Não é? Ele sabe de fato o que nós somos. Tem dias que nós vamos estar bem, tem dias que nós vamos estar mal. É igual aquela parábola a história do publicano e o fariseu, né? Que ele está lá e eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu não sou como esse aqui, não é? Esse publicano e tal. E o publicano está lá batendo o coração e pedindo misericórdia ao Senhor. E ele estava lá rasgando o coração diante do Senhor. E qual é que atingiu de fato os céus ali naquele momento? Então Deus, ele conhece o nosso coração e ele quer sinceridade e ele quer verdade. Não é por isso que ele chega para a mulher samaritana e ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Né? Em espírito e em verdade significa ser verdadeiro, ser íntegro, ser inteiro em quem você é. Porque isso é que de fato vai alegrar e atrair o coração do Senhor. Então não é os usos e costumes, não é o estereotipo daquilo que você tenta apresentar, até porque é um teatro, né? E uma pessoa não consegue viver no teatro o tempo todo. Uma hora ela acaba fugindo desse teatro, né? Ela quer montar um personagem. Tem pessoas que fazem isso, né? Criam um personagem. E aí, só que esse personagem, uma hora ele vai dar uma escapulida. Uma hora ele vai dar uma fugida. E aí, nessa hora, você perde as estribeiras. Uma hora ele diz que é um personagem, né? Se revela. O personagem se revela. Então, não tem como você viver isso. E mais, isso cria um peso muito grande. Tem pessoas que vivem um peso, elas vivem uma angústia muito grande, porque elas têm que carregar. É igual aquela história também que tinha antigamente, que crente não fica doente. Né? Crente não pode adoecer. Não pode. Crente não fica doente, porque parecia que ficar doente era uma coisa do pecado, é do mal. Então não pode. E aí isso cria um peso. E tem cristãos vivendo peso, levando um fardo muito grande em ter que lidar com essas coisas, porque parece que tem que demonstrar uma coisa da qual elas não são. Ou a gente leva para o outro lado, ou outros crentes que acham que são super-homens, homens de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e criam uma espiritualidade dentro disso. E aí não quer aceitar as fragilidades que tem, as dificuldades que tem, que todos nós temos, porque somos seres humanos, temos fragilidades, temos dores, temos limitações, mas você cria uma capa para não demonstrar isso às pessoas, e isso não pode ser atingido. E isso cria um peso e um fardo muito grande, porque isso vai criando uma ideia de alguém que na verdade não é. Essa pessoa não existe, nunca existiu, ela só está na mente dessa pessoa, porque ela criou ali um figurino e uma capa, como se diz, né? Pastor Elcio falou uma coisa aqui que é muito interessante. Esses dias eu estava refletindo sobre aquele texto em que Jesus vira para Pedro e diz assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu sei que tem 3 linhas de raciocínio a respeito dessa afirmação de Jesus, mas teve uma que me ocorreu que é uma coisa interessante. Jesus não precisava dizer para Pedro que ele era Pedro, porque na verdade Pedro se chamava Simão, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí tem gente que fala, não, Jesus estava falando de Pedro como pedregulho e de Petra como rocha. Isso talvez seria o próprio Cristo. Mas esses dias estava me ocorrendo, será que porque quando Jesus fala que Pedro é pedra, não é uma nem 2 vezes, ele associa a pedra que Pedro a pedra de tropeço, a humanidade. Qual deles, daqueles caras ali, mostrava mais humanidade do que Pedro? Qual que era mais impulsivo do que Pedro? Qual que era mais gente como a gente? Era Pedro. Pedra de tropeço, inclusive ele diz mais embaixo, né? Chegando até a dizer Satanás. Será que essa pedra que seria edificada a igreja, porque como Jesus falou em aramaico, ele falou Cefas 2 vezes. No grego é que ficou Petrus e Petra, mas no aramaico foi Cefas e Cefas. Sobre essas Cefas edificarei a minha igreja. Será que não é justamente sobre essa imperfeição nossa, sobre nossas imperfeições, que a igreja será edificada, e não sobre a perfeição? Porque a perfeição é aquilo que o farisaísmo pregava. Eu sou perfeito, essa coisa toda. E será que não é exatamente sobre essa imperfeição, naquele contexto ali, claro, dizendo, porque depois o próprio Pedro vai dizer que a rocha é Cristo. Agora, pastor, já é o seguinte, eu me lembro de ter ido, por exemplo, em algumas missas, quando eu era criança, né? Tinha até uma vizinha lá que nos chamava para ir à missa e tal. Eu fui algumas vezes,
frequentei também a igreja quando criança. E, assim, era raro de você ver assim, o padre fazer uma brincadeira, o pastor rir no púlpito, né? Era aquela coisa bem mais séria mesmo. Até se dizia, as coisas de Deus têm que ser levado a sério. E tem uma ambiguidade sobre essa palavra, sério, porque assim, sério se entende por não dar risada, não sorrir, e sério da integridade, né? De levar a sério. É até bom que eu queria que o senhor também deixasse isso claro. E queria saber assim, quando foi que isso aconteceu na igreja? Porque hoje você tem também pregações que parecem um stand-up, né? O pastor faz brincadeira o tempo todo e tal. Como é que isso aconteceu na igreja? Olha, os dois lados, os dois excessos são perigosos, né? Se de um lado tem um cara que chama assim, aquele carinha da internet, esqueci o nome dele, mas, meu lindo, meu lindão, você, como é que é o nome dele? David. Hã? David. Esse, meu lindão coisa nenhuma, tu é um pecador, um pobre miserável, desgraçado, você precisa de Jesus, você vai pro inferno se você continuar do jeito que você tá, você é lindo coisa nenhuma. Por outro lado tem aquele camarada que chega, eu conheci um pastor que foi dar um testemunho de uma bênção que ele recebeu, e ele diz assim, irmãos, eu estou muito feliz hoje. Eu estou explodindo de felicidade. A gente chegava a chorar na declaração dele. De se aquilo ali é estar feliz, meu Deus do céu, eu não sei o que é estar triste, né? Então nós temos aí dois extremos. Um camarada que transforma no WhatsApp, num stand-up, que amasseia o ego, que quer ser... Porque assim, uma coisa é fato. A geração de agora requer um profeta, e eu estou dizendo profeta não um cara que revela, mas um cara que professora a igreja, que seja lúdico. Você em 50 minutos de pregação, você às vezes tem que dar uma temperada com um toque de humor, tem que dar uma relaxada, porque senão o cara não aguenta, a tensão é muito grande. Uma coisa é ser lúdico, outra coisa é ser palhaço, né? É ser palhaço. Então eu acredito que o ser lúdico seria o equilíbrio entre o sisudo e o palhaço de púlpito, né? Foi Spurgeon que disse que nós teríamos palhaços animando plateias de bodes, né? Eu falo porque na minha congregação tem uns 2 ou 3 irmãos que não gostam quando eu sou lúdico. E já outros não gostam quando eu sou sisudo demais, quando chamam muita atenção para o pecado. Então a gente infelizmente está vivendo esse momento, né? Aí talvez um pouco do estudo de técnicas de comunicação, técnicas de ensino, talvez nos falte isso, para que o camarada não vá nem para o extremo nem para o outro. É por isso que eu entendo que o caminho está no caráter da caminhada da pessoa, né? Porque alguns vão criticar. Se você ri demais, vão criticar porque você ri demais. Se você for sério demais, vão criticar porque você é sério demais. Então, essa não pode ser a marca dessa pessoa. A marca dessa pessoa deve ser o seu caráter, o seu nível. Porque independente se ela ri demais ou se ela for séria demais, mas existe um lastro que baseia essa vida dessa pessoa. Falando, não, independente disso, é uma pessoa que você confia, é uma pessoa que você respeita, é uma pessoa que você sabe do comprometimento, da vida diária, a vida com Deus. E isso que deve determinar, e não o estereotipo, se ela é demais, se ela é séria demais, porque isso aí é só um paliativo. Na verdade, a essência está em quem essa pessoa é, no caráter dela. Só que tem um detalhe também, que as pessoas julgam a gente, né? Por exemplo, na Getsemane mesmo, eu fui criticado porque riu demais. Porque botei os dentes no parador, viu, Gila? Mas o meu colega, lá na época, ele foi criticado porque ele era sisudo demais. Vamos agradar gregos e troianos? Não tem como, velho. Mas aí é o que Jesus, né? Não foi que Jesus falou isso, né? Vocês estavam criticando João porque não comia, né? Mas ele bebia vinho. Agora estão me criticando porque eu como e bebo. Então, ou seja, em termos do criticar, eles vão criticar sempre, né? Essa questão a gente nunca vai agradar ninguém. Na verdade, nós não estamos aqui para agradar ninguém.
O objetivo aqui não é agradar ninguém, a gente não está aqui para agradar ninguém, a gente está aqui para agradar o Senhor. Agora, a gente não pode se utilizar da hipocrisia. O meu apontamento do profeta lúdico é porque, por exemplo, Jesus, do mesmo jeito que ele falava com seriedade, né, ele botava apelido das pessoas, ele pegava a criança no colo, e uma criança... Jesus tinha um senso de humor muito grande. Criança não vai pro colo de um camarada da cara fechada. Né? Diz a tradição que foi Inácio de Antioquia que gostava de sentar no colo dele, né? E ele dizia, quem não fizer como um desses pequeninos não entrar no reino do céu. Então, o modelo que eu vejo de Jesus é esse, né? Jesus puxando conversa com a samaritana, arrudeando para puxar conversa, assim. Então eu não vejo o cara sisudo, nem aquele cara também atabalhoado. Agora eu prefiro ter marca de expressão de riso, como tem um bocado, do que de ser sisudo, viu? E não vou botar botox, não. É isso mesmo, né, gente? Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Wellington? Não, acredito que é isso, né? A gente tem que viver sob essa perspectiva da essência de quem nós somos em Cristo, né? Eu também olho para os evangelhos e vejo um Jesus que tinha senso de humor, um Jesus que gostava de estar perto, de brincar, as crianças, como bem colocou o pastor Jean, né? Tinha esse acesso a ele porque de fato ele era alguém acessível, e a gente vai observando isso no evangelho. O evangelho nos torna pessoas leves, não pesadas. Se o evangelho está nos tornando pesados, então alguma coisa está errada. E quando eu digo de ser leve, não estou dizendo que não há problema, não há dificuldade, você vai enfrentar. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas o objetivo é que a gente tenha uma vida leve, e não pesada, e não angustiada, e não sisuda, muito pelo contrário. Porque, de fato, o evangelho ele vai trazer forma de alegria ao coração, né? O texto agora que eu passei batido aqui. Aformoseia o coração. Aformoseia o coração. Então, essa é a perspectiva. Aformoseia o rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. E esse é o objetivo da vida cristã. A gente tem que ter isso como princípio. Muito bem, gente. Quero agradecer a vocês aqui, os debatedores. Obrigado ao pastor Jean, também ao pastor Marcelo Andrade, ao pastor Wellington Santos, pela colaboração em nosso debate. Você do outro lado, pelo carinho da audiência, a melodia. Chegando o Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas. E o debate fica assim. Amanhã, quinta-feira, 14 de agosto, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.